Tiapu, vamos começar. Tianyembo pu, vamos começar a aprender. Nyembo Anyembo Anyembo eu estudo. Erenyembo tu estudas. Erenyembo Penyembo Penyembo Pequabape. Icatupe. Todo mundo consegue ver. Pesepiacape. Pesepiacape, Tepiacapué. Icatu, Pesepiacape. Na Pesepiaqui. Pesepiaca. Icatu. Tiapu, tiaçó. Aula 5, Mbo. Morombo Esaba, Mbo. Xepó. Penúltima. Nossa, eu tô triste. Xearuru. Tô triste. Tô gostando muito das aulas com vocês. Xearuru. Teandeco Tapecaruca. Eneptuna. Tapeyucatu Pembo Esape. Xereraquian. Abaixe. Pembo Esaraixe. Como eu já disse, eu não escrevi ainda a história para hoje, porque vai ser um pouquinho mais complexa, mas a gente vai ainda aprender as palavras da história, né? E todos esses verbos, coloquei revisão dos verbos que já vimos, porque eu pretendia colocar até mais verbos aqui, mas eu percebi que, nossa, a gente já viu muitos verbos mesmo. Então eu coloquei algumas conjugações dos verbos que a gente já viu. Bora lá, até só. Yur. Aruangue. Aruan oikoike. Serão? Oiko. Mamãopé. Aruangue. Vir. Ayur. A. Ayur. Our. Ele vir. Our. Viver. Ah, tá. Eu tinha colocado todas as conjugações aqui, mas agora vai ficar um pouco mais difícil. Algum erro aconteceu aqui. Eu tinha tipo tu vivas, né? Mas parece que só tem infinitivo, então isso vai ficar um pouco mais difícil até para vocês. Mas ainda dá para aprender, né? Mas na versão final vai ter os pronomes em português para você conseguir seguir. Mas agora, imersão. Our. Ele veio. Our. Icatupe. O. Ayur. Eu vim. Ayur. Our. Ereyur, Peyur, Yayur, ou Yaur, Oroyur. Por que não tem I? Porque é irregular. Este verbo é irregular. Então não tem Oyur, é só Our. E o verbo é irregular só na terceira pessoa. Então, eu coloquei aqui como é na primeira pessoa, Ayur. Aí o resto vai seguir com esse Yur. Só que aqui na terceira pessoa é diferente, por isso que eu coloquei assim. E para quase todos os verbos irregulares em tupi, é geralmente irregular na terceira pessoa. Então eu vou colocando sempre a terceira pessoa aqui. Sempre tem a terceira pessoa, porque geralmente é irregular, mas a gente também consegue ver alguns padrões, né? Alguns padrões de morfologia. Então, é uma boa coisa para perceber isso já. Icatu eté. Ayur, eu vim. Our, veio. Vieram, né? Our. Ereikobé.
Aikobe, ereikobe, oikobe. 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 Oikobe tuva. Oikobe su. Oikobe taura. Taura. Anama oikobe. Oikobe rokupe. Oikobe o okupe. Casa deles. A própria casa deles. Oikobe o okupe. Oiko, oikobe. Bem parecidas. Oiko é mais para morar. Oikobe é mais para viver, tá? São bem parecidas. Oikobe é mais para viver. Eu sou vivo. O aposto de morto, né? Ereikobe, peikobe. E aqui, qual que é a diferença? Eu sempre digo para vocês eikobe. Mas aqui é ereikobe. Por quê? Por quê? É porque eikobe é imperativo. A gente não vai falar sobre isso agora, mas só para mencionar porque que é diferente. Que eikobe é viva. Aí ereikobe é tu vivas, né? Ou tu vives, não sei. Mas é indicativo versus imperativo, tá bom? Eikobe, ereikobe. Ereikobe. Estás vivo. Pecatu? Pecatu, pé. 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 Checatu. Necatu. Pecatu. Pecatu, pé. Pecatu, pé. Pecatu, pé. Icatupe. Terceira pessoa. Icatupe. Ele, ela, eles, icatupe. Isso, aquilo, icatu. Yandeaib. Nde, isheave, yandeaib. Yande. Yande. Ishe, endeave. Ishe, peave. Ore, peave. Yande. Yande. Yandeaib. Aib. Oh, Yandeaib. E aí? E aí, Beté? E aí, Beté, Carlos Ué? Teume anki porue uma. Guarda-te de não fazer anki. E aí, Beté? E aí, Beté? E aí? Isso é ruim. Oroquer. Oroquer. Ore. Ishe a e. Ishe a e. Oroquer. Ende. Derequeri. Ishe a e. Ave. Ore. Ore oroquer. Ende. Derequeri. Derequeri. Erequer. Derequeri. Derequeri. Oroquer. Oquer. Oquer. Icatu, terceira pessoa. A gente sempre vai ver a terceira pessoa. Essa aqui vai ficar um pouco diferente, né? Pra gente ver todas as conjugações, mas terceira pessoa a gente tem que sempre saber. É bom pra ficar sabendo da terceira pessoa. Pra se basear aqui. Oquer. Oquer. Dormiram. Agora, este verbo é um pouquinho mais complexo. A gente estava vendo aqui o quer, né? É um transitivo ativo. Agora a gente tem aqui e aí, né? Tem uma outra conjugação, mas ainda é, né? Ainda é intransitivo. Então, tá vendo que a gente tem dois tipos de verbos intransitivos. Icatupé. Catu. Mas na hora de transitivo, só tem um tipo. Só tem um tipo. Então, só que tem 4 tipos de relações que a gente vai ver. Tá bom? Icatupé. Aimonger. Eu a faço
dormir. A e she. A. Mesmo aqui, né? Aquer, aimonger. Ativo. Oh, a luz está voltando? Oyabur tendi. Xerendi oyabur. Oyabur oikovo. Oyabur está voltando. Está no processo. Oh! Oyabur! Oyabur! Xerendi oyabur. Oyapé arariré. Depois de um dia. Oyapé arariré. Oyabur. Xerendi yeburi. Oyabur. Ikatu. Xerorubete. Cour. Milagre. Como se fala milagre? Ah, tem um jeito. Você tem que... Vai pesquisando no dicionário, né? Enquanto eu falar e vai contando a gente. Então, aimonger. Eu faço dormir, né? Aimonger. Eu o faço. Primeira pessoa, terceira pessoa. Eu o faço. Ereimonger. Oimonger. Ikatupe. Oimonger. Eu te faço. Essa é uma relação mais íntima. Agora eu estava te contando que eu fiz alguma coisa com outra pessoa. A gente usa essa forma, né? Eu tô relatando para você que eu fiz alguma coisa com uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Né? Aimonger. Eu a fiz dormir. Ishe oromonger. Ishe oromonger. Eu te faço dormir. Então essa relação eu vou usar oro. Você nem precisa falar ishe, né? A gente não precisa falar esse ishe aqui, é um pronome. É como dizer tipo te faço dormir. Tudo isso fica no oro. Oro é como ti. Só quando eu tô falando para você ou quando nós estamos falando para vocês. Milagre é milagre mesmo. Algumas palavras os jesuítas não traduziram, então fiquem à vontade para fazer sua própria tradução, né? De milagre. Uma coisa impossível, uma coisa não possível de fazer. O que é capaz... A gente não vai falar sobre isso agora. A aula é mais básica. Oromonger, eu te faço dormir. Então esse oro eu vou usar como um objeto. Agora é um pouco confuso porque aqui eu disse que oro era nós, né? Oro que nós dormimos. Como é que oro é nós e tu ao mesmo tempo, né? É um pouco confuso. Só que é um oro diferente, não é o mesmo oro. Do mesmo jeito que a gente consegue usar a palavra se para dizer se eu fosse, ao mesmo tempo de dizer se interessa, né? Esse se, embora pareça a mesma palavra, tem uma função diferente, né? Então esse oro é importante para a gente saber qual oro que é. Então a gente vai saber que é o nós porque esse verbo não é transitivo, né? Então tem que ser nós. Tem que ser nós. Porque esse verbo não tem um objeto, né? Então é nós. Tem que ser. Agora nesse verbo aqui, monger, é transitivo. Então o que fica ao lado esquerdo do verbo vai ser sempre o objeto, o que está sofrendo o verbo, né? E esse oro vai ser o tu. Só quando a relação está comigo e quando está contigo, tá bom? Ishe oromonger. Aí, se fosse plural com PE, é só trocar esse R para pé. Ishe opomonger. Então a gente tem oro e opo. São os objetos que a gente vai usar quando a relação é direta. Eu estou fazendo para você. Tá bom? Agora, a mesma coisa, porque a relação é mais íntima,
quando você está fazendo alguma coisa para mim, ou quando vocês estão fazendo alguma coisa para nós, né? A nós, a gente vai ter uma própria conjugação por isso também. Então, vocês nos fizeram dormir, oremonger peiepe. Esse vai sempre depois do verbo. Então, se fosse singular, seria yepe. Se fosse plural, é peiepe. E catupe. Esse é o vocês. Esse seria o tu, sozinho. Aí com pé, vira vocês. E catupe, pequabupe. Oremonger peiepe. Oremonger peiepe. Oremonger peiepe. Vocês nos fizeram dormir. Vocês nos fizeram dormir. E a gente vai, nessa forma, a gente nunca vai usar yandé, né? Vai ser sempre ore quando a gente quer dizer nós. Porque yandé vai incluir vocês, né? Então yandé não faz sentido aqui. Vocês estão fazendo vocês e você é incluído ao mesmo tempo, né? O yandé não faz sentido. Então vai ser nessa forma de você fazendo para mim, é sempre ore, se fosse plural. Se fosse singular, seria she. Shemonger yepe, oremonger peiepe. Oremonger yepe, né? É desse jeito que a gente vai fazer essa relação. Então, só para ver de novo, a gente tem eu e outra pessoa, aimonger, né? Ereimonger, oimonger, yaimonger. A gente usa essa forma. Quando o objeto é uma outra pessoa, né? Que não está fazendo parte da conversa. Está fora da conversa. Agora, eu estou fazendo uma coisa para você, eu estou falando diretamente para você, eu vou falar assim. Oromonger, oro, opo, oro, né? Nem precisa falar ishi. Oro, verbo. Né? Bem mais direto. Parece de oro, opo, né? Eu estou falando para vocês. Agora eu estou descrevendo uma coisa que você fez para mim. É uma conjugação mais íntima, porque, né, quando eu tô dizendo o que você fez para mim, você já tinha discutido com alguém e você falou, você fez isso para mim. E a pessoa fala, eu nunca fiz isso para você, né? Então a gente tem que falar com cuidado nessa relação, quando a gente tá falando, porque a pessoa tá aqui para se defender, né? Quando eu falo diretamente. Quando eu tô falando de outra pessoa, nem tá aqui. Eu poderia falar qualquer coisa, mas eu não consigo mentir para você sobre o que você fez para mim. Então é uma relação diferente, né? Então o tupi vai refletir isso. É bem mais complexa nessa questão do que o português e o inglês. Então esse é o oremongue peapé. Aí a última forma que a gente vai aprender, tem 4 formas, na verdade, é a mesma forma. A mesma forma que a gente viu aqui, só que a gente só coloca o nome de quem fez. Porque essa forma é quando uma terceira pessoa está fazendo uma coisa para mim ou para você, né? Uma pessoa que não faz parte da conversa, a gente está descrevendo o que ele fez ou para mim ou para você. A gente vai colocar o nde ou o she aqui. Ou ore ou yande, ou pé. Pode ser qualquer coisa, né, menos terceira pessoa. E é porque em tupi, a pessoa que está falando é a pessoa mais importante. Depois, a segunda pessoa mais importante é com quem eu falo. Todo o resto é igual, né? É menos importante. Mas eu sou a pessoa mais importante. Então, sempre quando eu digo alguma coisa que tem a ver comigo, eu vou colocar a minha marca primeiro. Tá vendo? Eu fazendo alguma coisa para você, eu coloco o ishe oro primeiro, né? A gente coloca primeiro. Você tá fazendo alguma coisa para mim, eu ainda me coloco primeiro. Tá vendo? Então tem essa hierarquia de pessoa que eu sou
A pessoa mais interessante na conversa, eu vou me mencionar primeiro. Depois você, depois o resto do mundo. Icatupé. Icatu. É por isso que a gente faz isso, porque realmente o Tupi tem essa hierarquia, em que a gente vai ficar sempre centrado na sintaxe do verbo. Então, Ndemonger Pedro, Ndemonger Pedro, quer dizer Pedro te fez dormir. Shemonger Pedro, Pedro me fez dormir. Então, é a mesma coisa aqui, só que aqui a gente tem pronomes especiais. Tem yepé e peyepé em vez de ende e pe, né? Aqui, né, é só colocar o nome de quem fez o quê. O nome, ou tipo, coba é, ou a é, algum demonstrativo, né? É uma terceira pessoa. Mas aqui é como se fosse, como se a gente tivesse nomes especiais para tu e para vós, né? Quando eles estão fazendo essa ação. É interessante, né? Então, o iepé e o peiepé é quando tem a mesma conjugação, só que é um nome especial para pé e ende. Só isso. Então, essas são as quatro conjugações. Nossa, meu português é muito difícil quando eu falo tupi. Anhe-en, tupi-nhe-enga, rupi. She, pero-nhe-enga, iaib. Meu português é ruim. She, pero. Peró é nome comum de português, então eles nomearam tudo que é português de Peró. Peró-nhe-enga, língua dos Peró. Língua dos caras que se chama Peró, muitas vezes, né? Peró-nhe-enga rupi. Seguindo a língua, né? Che Peró-nhe-enga, e aí? É ruim. Che tupi-nhe-enga, icatu. Icatu. Che tupi-nhe-enga, icatueté, che Peró-nhe-enga sui. Peró é uma versão de Pedro, né? Peró. É um nome parecido. Acho que eles vêm do mesmo nome. Peter. Petrus. Nem falo grego. Nem me pergunte. Anhe-en. Na-nhe-en grego nhe-enga rupi. Anhe-en. Ere-nhe-en. O-nhe-en. Anhe-en. Ere-nhe-en. O-nhe-en. Ore-nhe-en. Ya-nhe-en. Pe-nhe-en. Icatupé. O-nhe-en. Ere-nhe-engar. Nhe-engar. O-nhe-engar. O-nhe-engar. Anhe-engar. 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 Ere-nhe-engar. O-nhe-engar. Ya-nhe-engar. Oro-nhe-engar. Pe-nhe-engar. Icatupé. Poracei. Aporacei. Aporacei. Ereporacei. Oporacei. Oroporacei. Yaporacei. Peporacei. Oporacei. Oporacei. Eu vou colocar também os pronomes em português aqui. Acho que deu um erro aqui. Eu vou arrumar para não ficar tão difícil assim. Yande pusasu. Ishe ende abe. Yande pusasu. Yande pusasu. Yande pusasu. Yande pusasu. Ipusasu. 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 Oreuman. 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 Nandeumani. Nandeumani. Oreuman. Nandeumani. Oreuman. Oreuman. Iuman. Iuman. Iumanete. Manete.
Irmanete. Aimbo é. Aimbo é Pedro. Erembo é Pedro. Oimbo é Pedro. Consuelo gue. Oimbo é Pedro. Oimbo é. Oimbo é. Aimbo é Pedro. Yambo é Pedro. Yaimbo é. Oroimbo é Pedro. Estamos ensinando a Pedro. Ixe opombo é. Orombo é. Opombo é. Opo. Opombo é. Orombo é. Opombo é. Ixe opombo é. Emonanamo. Pembo e Sara. Ixe. Bo e Sara. Pé. Bo e Sara. Pessoa. Ixe. A e. Ixe. Opo. Bo e. Pequab pé. Pequab pé. Chequab pé pé. Chequab pé. Pé pé. Vocês me entendem? Chequab pé pé. Orembo é pé pé. Vocês nos ensinam. Vocês ensinam a nós. Orombo é pé pé. Tu ensina. E é pé. A única diferença é que aqui tem pé. A única diferença é que aqui tem pé. Então, em tupi, pé é muito ligado ao plural. Deixa fácil, né? Pá, plural, pé, opô, pé, pé, plural. Icatu, pé. Icatu, pé, opô, plural. Voz. Dembo é Pedro. Pedro é seu professor, porque ele te ensina. Dembo é Sara, Pedro. Dembo é Pedro. Pedro te ensina. Dembo é Pedro. Shembo é Pedro. Pedro me ensina. Shembo é Pedro. Mas ele lá, João. João, oimbo é Pedro. Oimbo é. A gente tem que voltar para essa forma. Quando é terceira pessoa e terceira pessoa junto, a gente usa essa forma. Oimbo é. Sempre que tem um objeto da terceira pessoa, vai ser esse formato com que a gente tem mais, né, experiência. Aimbo é, oimbo é. Oimbo é Pedro. Ele ensina a Pedro. Mas quando eu digo João, oimbo é Pedro, quem ensinou quem? É um pouco difícil, né? Nessa questão. Mas essa é uma pergunta avançada. Não pense nisso agora. Então, vamos rapidinho mais uma vez. Aimbo é Pedro. Eu ensino a alguém fora da conversa. Erembo é, você faz alguém fora da conversa. O objeto é alguém fora da conversa. Yande nyomonge tassava mamon oiko. Está fora da nossa conversa. Isso é avançado. Aimbo é. Ixe orombo é. Opombo é. Eu ensino a voz. Opombo é. Vocês nos ensinam. Orembo é. Pé é pé. Se tem que vir depois. Quando é segunda pessoa, tem que vir depois. Pé é pé ou pé. Shembo é pé. Orembo é pé. Icatupé. Dembo é Pedro. Já na terceira pessoa, você pode dizer Pedro, Dembo é. Isso tá tudo bem. Icatu. Pedro, Dembo é.
Mas eu sempre coloco depois porque fica bem mais consistente, é bem mais fácil pra gente sempre colocar o sujeito depois, né? Nembo é Pedro, assim. Aiquab, Aiquab, Pequabapé, Pequab, Pequabapé, Ixete, Ixe, Aiquab, Pequabapé, Pequab, Ixe, Ixe, Oroquab. Eu te conheço, eu te entendo, eu te agradeço. Oroquab, Oroquab. Vejam, aqui não é quab. Esse é outro verbo, quab. É kuab, duas sílabas, né? Quab, kuab, kuab. Às vezes a gente escreve com W aqui, ou G-U, né? Aqui no meio. Mas a maioria das vezes a gente só escreve assim, porque é mais fácil. Mas tá vendo que eu não coloquei um chapeuzinho aqui no Oroquab, mas é duas sílabas essa palavra. Quando a gente fala Oroquab com uma sílaba, esse verbo quer dizer passar, intransitivo. Oroquab, nós passamos. Nós passamos. Quab. Agora, ou talvez seja estar. Eu acho que é passar, alguma coisa assim. É um verbo não usado muito. Agora, orokuab, duas sílabas. Orokuab, isso é conhecer, tá bom? Então, kuab, duas sílabas. Quab, outra palavra. Kuab é uma palavra que a gente usa bastante. Muito. Muito importante essa palavra. Imotepiramo, o que deve ser honrado. Ixe Oroquab, Opoquab, eu conheço vocês. Opoquab, Opoquab. Orequab, Peiepé, vocês, nós, conhecem. Shequab, Yepé, tu me conhece. Shequab, Yepé. Shequab, Peiepé, vocês me conhecem. Shequab, Peiepé, Pembo e Sáramo. Vocês me conhecem na carga de ser seu professor, como seu professor. Pembo e Sáramo, né? Isso é um pouco mais avançado. A gente vai falar sobre isso na aula que vem, sobre pós-posições. Aí depois disso vocês vão ter todas as ferramentas para estudar sozinhos sobre esses conceitos e se expressar em tupi. Aí, orequab, peiepé. Vocês agradecem a nós, né? Esse quab a gente usa para muitas palavras, mas palavras parecidas, né? Não é à toa. Nequab Pedro. Ah, Pedro te conhece. Nequab Pedro. Pedro Nequab. Chequab Pedro. Chequab Joana. Chequab Consuelo, güey. Chequab. Chequab Eté. Chequab Eté. Chequab Gustavo, güey. Chequab. Chequab. Orequab Gustavo. Orequab Gustavo. Yandequab. Yandequab Gustavo. Yandequab. Icatupé. Pequabapé. Pequabapé. Cobaé. Pequabapé. Co Moromboessava. Vocês entenderam essa aula, terceira pessoa? Pequabapé. Icatu. Pequabapé. Aiquatear. 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 Aiquatear algo, né? Mbaé. Aiquatear mbaé. Algo. Mbaé. Eu te desenho. Oroquatear. Oroquatear. Eu desenho vocês. Opoquatear. 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 Orequatear, pé a pé. Vocês estão desenhando a gente. Chequatear, pé. Você está me desenhando, né? Quando você faz alguma coisa a mim,
É ou iepé, ou peiepé se fosse plural. Orequatear peiepé. Nequatear Pedro. Nequatear Pedro. Pedro está desenhando você. Nequatear Pedro. Nequatear Pedro. Moapsuk. Ai, moapsuk. Ai, moapsuk Pedro. Quer dizer, eu agrado a Pedro, né? Eu faço o Pedro gostar de mim. Uma coisa que eu faço ativamente, né? Eu consolo o Pedro, vamos dizer assim. Eu consolo o Pedro. Eu satisfaço o Pedro, vamos dizer assim. Aí, ai moapsuk. Ai moapsuk. Xeremireko. Ai moapsuk xeremireko. Ai moapsuk xemena, né? A gente pode falar alguma coisa assim. Meu marido ou minha esposa, Shemena, meu marido, Sheremireko. A minha namorada seria Shekunya Uva. Eu vi essa palavra hoje. Aimuapesuk. Ele gosta de mim. Ou eu faço eles, né, contente, sei lá. Uma coisa assim. Aimuapesuk. Oromoapesuk. Né? Você gosta de mim. Eu te faço gostar de mim. Eu te agrado. Eu te agrado. Oromoapesuk. Oromoapesuk. Opomoapesuk. Eu vos agrado. Agradar você. Oremoapesuk peiapé. Oremoapesuk peiapé. A gente gosta de vocês. Nós gostamos de vocês. Oremoapesuk peiapé. Vocês agradam a nós, né? Vamos ser amigos, vamos juntar nossos grupos. Oremoapesuk peiapé. Ou o contrário, né? Ore opomoapesuk. Ore opomoapesuk. Seria o contrário, né? A gente gosta de vocês, vocês gostam da gente. Ore opomoapesuk. Vocês gostam da gente. A gente faz vocês gostaram da gente. Agora esse é o contrário. Oremoapesuk peiapé. Vocês gostam da gente. Vocês fazem a gente feliz, né? Demoapesuk Pedro. Você gosta de Pedro, né? O Pedro tá te agradando. Acepiac. Acepiac. Morou ao suba acepiac. Demoapesuk Pedro. Acepiac. Deapesuk Pedro desce. Demoapesuk Pedro. Acepiac. Eu vi o jeito que você olha pro Pedro. Demoapesuk Pedro. Aikuab, eu sei. Aikuab. Acepiac, eu vi. Opoepiac, eu vi vocês. Opoepiac, eu vi vocês. Né? A gente pode falar muitas coisas com esses verbos. Muitas coisas. Baeta, muitas coisas. Baeta. Aimoun. Aimoun, eu faço ser preto. Eu pinto de genipapo. Aimoun. Aimoun Pedro. Oromoun, eu te faço ser preto. Oromoun, eu te pinto de preto. Opomoun, né? Oreopomoun. Oremoun peiepé. Vocês pintaram a gente. Vocês pintaram a gente. Oremoun peiepé. Shemoun yepé. Shemoun yepé. Você me pintou. Oromoun a eriré shemoun yepé. Eu te pintei, depois disso, você me pintou. Demoun Pedro. Pedro te pintou. Shemoun Pedro. Pedro me pintou. Yandemoun Pedro. Pedro nos pintou.
Oremos um Pedro. Pedro nós pintou, mas não você. Não você. Pedro nós pintou. Oremos um Pedro. Xemirim. Ixê, xemirim. Xemirim. Mirim é terra. Xemirim. Xemirim. Imirim. Imirim. Pedro. Imirim. Imirim, Pedro. Pedro e Mirim. Imirim. I. Imirim. Tim. 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 Xetim. Netim. Tim. Tim. Perobu. Vocês são azuis. Perobu. Perobu. Vocês são verdes. Vocês são azuis verdes. Perobu. Solu. Eles são verdes. Solu. Isso é bem importante. Alguns verbos na terceira pessoa, como a gente já viu, vão receber esse SS, né? Essa S. Aí, tá vendo que o V, quando recebe S, também vai receber R. Pequabapé. Vocês já viram isso? Pesepiacuman, o man quer dizer já. Pesepiacuman, vocês viram isso já? Pequabapé, man, vocês já reconheceram isso? Que tem R, tem S. Aí quando não tem R, é I, né? Como mirim. E mirim, né? Aqui não tem R. Não é share mirim. É só shemirim. Não tem share mirim. Seria engraçado. Mas não tem share mirim. É só shemirim. Então quando é shemirim, a gente tem imirim. Mas aqui, quando a gente tem... Esse tem é diferente. Tem é uma exceção. É sempre tem. Não muda. Shetim, eu não sei por que não está conjugado aqui, mas shetim, petim, tim, é sempre tim, 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 tim. Mas quando tem R, na terceira pessoa vai ser S em vez de I. Então não é IOV, é SOV. Icatupé, Pequabapé, Icatu. Yandepitan, Yandepitan. Cor da terra, Yandepitan. Ipitan. 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 Aimopiran, Pedro. Eu fiz vermelho. Aimopiran. Aimopiran. Oromopiran. Eu te fiz vermelho. Oromopiran. Eu te pintei vermelho. Oremopiran, peiapé. Shemopiran, iepé. A mim, she, mopiran, iepé. Tu fez a mim ser vermelho. Oremopiran, peiapé. Vocês fizeram a nós, a gente, ser vermelho. Pintaram a gente vermelho. E demopiran, Pedro. Pedro te pintou de vermelho, né? She mopiran, Pedro. Pedro me pintou de vermelho. Agora, aimonhang. Aimonhang, aimonhang, aimonhang. É fazer, tipo criar, geralmente. É construir alguma coisa, criar alguma coisa. Pode também ser fazer uma atividade, tipo uma ação. Só que a gente usa outros verbos geralmente. Mas existe esse uso também. Mas geralmente é criar alguma coisa. Construir, gerar, fazer. Aimonhang. Aimonhang. Eu o fiz, eu a fiz. Eu fiz algo. Aimonhang baé. Baé. Eu te fiz. Sua mãe talvez vai dizer isso, porque Xeruba Xemonhangara, quem me fez. Xesu Xemonhangara, quem me fez. Xemonhangara, ara,
fazedor. Monhangara. She monhangara. Quem me fez. Então, a minha mãe vai fazer para mim oromonhang. Eu te fiz, né? Com quem você está falando? Oromonhang. Eu te fiz. Aí talvez o Deus, né, o Tupã, vai dizer pra gente Opomonhang. Eu fiz vocês. Opomonhang, né? É nessa conotação que a gente vai ver essa conjugação com esse verbo. Opomonhang, eu fiz vocês. Ou eu digo para, sei lá, não sei, as minhas criações, né? Eu fiz vocês. Agora, eu poderia falar para minha mãe, Shemonyan Yepé, você me fez. Shemonyan Yepé, você me fez. Aí eu vou dizer para minha mãe, com a minha irmã, né, Sherendura, seria Oremonyan Yepé, você nos fez. Oremonyan Yepé. Agora, a minha mãe e meu pai juntos. Eu e a minha irmã. Eu digo para eles os dois. Oremonyan Peyepé. Vocês dois, plural, fizeram a gente, não incluindo vocês. Pequabapé. Oremonyan Peyepé. Vocês fizeram a gente. Catupé. Demonyan Pedro. Só quer dizer Pedro é seu pai, né? Eu estou implicando que o Pedro é seu pai. Demonyan Pedro. Pedro é quem te criou, né? Talvez a gente possa imaginar uma situação em que você está favorecendo o seu tio mais do que seu pai, né? E o seu pai é Pedro, né? E a sua mãe fala para você, Demonyan Pedro. Pedro que é seu pai, né? Os dois são, né? Deruba, seus tios, mas foi ele quem te gerou, né? E aqui a gente confirma que pai é quem cria, né? O pai é quem não abandona, né? Nessa situação. Então, Demonyan Pedro, é ele quem te fez. Criar pode ser outro verbo, né? Então gerar, e talvez aqui criar não seja uma boa opção. Porque criar a gente tem outros verbos por isso, mas não vamos entrar nisso agora. Agora, por algo que trabalhar é intransitivo. Eu não estou trabalhando algo, eu só estou no trampo, né? Trabalhando. Oro por algo que. Nós, não você, nós, eu tô falando pro meu chefe, talvez. Meu chefe que não faz muita coisa, ele faz. Ele não entende português, mas se você tá assistindo, eu não tô falando você. Orou por algo que nós trabalhamos, não você. Nós trabalhamos. Né? Orou por algo que. Ya por algo que. Ya por algo que. Eu e você também, e talvez outras pessoas, né? Trabalhamos. Trabalhamos. Agora, o por algo que eles trabalham. Ele ou eles, aquilo, trabalha. O por algo que. Vocês estão vendo os padrões, né? Depois de ver muitos verbos com as conjugações, tá começando a ficar tipo, eu tô vendo. O tupi tem relações bem específicas e a gente tem que levar isso em conta quando a gente conjuga, mas as conjugações são bem regulares, bem mais regular do que inglês, vamos falar sério, né? Inglês é bem mais difícil do que tupi em ser regular. Só aprender o formulário e aplica e você vai conseguir, com certeza. Então, asuk é chegar, né? E dá uma conotação de chegar a algo, né? Como você tinha uma meta, ou um limite, uma fronteira, alguma coisa assim, e você está se aproximando, você está chegando. Então, asuk, cheguei, né? Asuk.
Osuk. Osuk. Então tem S, mas é intransitivo. S faz parte do verbo. Não é como asepiak. Então, asuk, eu cheguei. Osuk, ele chegou. Agora, chegar por terra, a gente tem até yepotar, que é chegar por mar. Então, a gente tem como a gente tem chegar, desembarcar, pousar, né? Em português a gente tem verbos diferentes para o jeito em que a gente chega, né? Embarcar, desembarcar, chegar, pousar. Então é assim em tupi também. A gente tem uma chegada por terra, que seria ereguasem. Tu chegaste por terra. Ereguasem. Aguasem. Eu cheguei pela terra, né? Yaguasem. Nós chegamos. Oroasem. Oasem. Oasem. Chegou por terra. Eu não coloquei aqui, mas eu acho que eu vou colocar depois, só para ter tudo no mesmo lugar. Seria yepotar. A yepotar, o yepotar, isso seria chegar por barco, né? Ou canoa, né? por água. No rio ou pela mar. Alguma coisa assim. Asepiak. Muito importante este verbo. Presta atenção. Pesepiak. Pesepiak. Olhem. Vejam. Pesepiak. Presta atenção. Olhem. Asepiak. Pesepiak. Oroepiak. Oroepiak. Eu vejo você. Ishe oroepiak. Opoepiak. Na verdade, do poepiak. Eu não vejo vocês agora. Ninguém tem câmera ligada. Do poepiak. No poepiak. Não vejo vocês. O poepiak, vejo vocês. No poepiak. No poepiak. No poepiak. O poepiak, vejo vocês. No poepiak. Não vejo vocês. Não consigo. Xerepiak, peiepé. Todo mundo olha para mim. Xerepiak, peiepé. Neste caso, o imperativo e o indicativo é o mesmo. Xerepiak, peiepé. Todo mundo olha para mim. Vocês olhem para mim. Xerepiak, peiepé. Me vejam. Orerepiak, peiepé. Olha pra gente, olhem pra gente. Xerepiak e é pé. Uma coisa que a gente vai perceber é que este verbo é transitivo, só que todos os restos tinham um i aqui. Aqui tem s. A gente já viu isso nos intransitivos, mas esse verbo é transitivo, né? Então, o que a gente vai ver é que o jeito de conjugar estes verbos com S é exatamente a mesma coisa quando a gente tem que chegar nessa forma, né? Como ob, xerob, epiak, xerepiak. Então, tem a mesma forma. E catupé. Você viu? A gente ganhou SR aqui. Porque tem S. Nessa versão tem S, é pluriforme. Exatamente como orub, xerorub, sorub, assu, que é dor, né? Xerassu, sassu, dor dele. Agora a gente tem asepiak, não é aiepiak, não tem ye, porque é diferente. É asepiak. Mas isso não muda o significado, é só a cara, né? Como em português a gente tem adjetivos femininos e adjetivos masculinos, mas isso não muda o significado, geralmente, né? É só o jeito que aparece. É assim aqui também. Orerepiak, com R. Agora, xerepiak e é pé. Xerepiak, Pedro. Pedro me viu. Xerepiak, Pedro. Nderepiak, Pedro. Pedro te viu. Perepiak, Pedro. Yanderepiak, Pedro. Pedro viu a gente, incluindo você. Yanderepiak, orerepiak, Pedro.
Orerepiak. Ikatupe. Pequabupe. Ikatu. Asepiak. Asepiak. Oroepiak. Orerepiak peyepe. Nderepiak Pedro. Aimbou. Aimbou cobaé. Bou. Mombu. Eu tô falando bou. Aimombu. Mombu. 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 Xepó. Aimombu xepó. Aimombu xepó. Esses exemplos não fazem muito sentido. Talvez eu apague essa palavra. Oromombu. Eu te toco, né? Como um instrumento. Isso não faz muito sentido. Desculpa, gente. Vamos pular aqui. Oremombu peyepe. Vocês tocam a gente como se fosse instrumento. Vamos imaginar um cenário assim que isso faz sentido. Nemombu Pedro. Pedro faz som com vocês. Então essa foi a apostila, né? Aqui embaixo, Hermeto Pascoal falando para o povo. Então a gente tem aqui, dá para imaginar o mestre de orquestra. Pode ser alguma coisa assim. Dá para imaginar, né? Não é impossível. O importante é que vocês estão aprendendo a gramática, né? E também as palavras, tudo ao mesmo tempo, mas tipo, nem tudo faz sentido sempre. Então aqui em todos os lados vocês têm uma tabela, mas eu estou percebendo que o oro, opo e yepe, peyepe estão ausentes agora, né? Carece essas palavras. Então eu vou arrumar isso também para colocar essas conjugações aqui. Mas é isso, tem as conjugações aqui e com o resto do tempo eu queria mostrar para vocês como é que a gente vai estudar essas conjugações. Porque é muita coisa e claramente tudo isso já faz parte do baralho de Anki. Eu já gerei, só que eu vou regerar, porque obviamente isso é impossível no estilo de Anki para ver isso no infinitivo. Tem que ter umas conjugações, então. Mas a gente vai estudar desse jeito. Mas eu tenho um outro quiz também que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos lá rapidamente para o site. Para quem nunca entrou nesse site, este é o dicionário de Tupi antigo que está no meu site, Kianshik.io, Nyenga. E aqui tem essa aqui que é mostrar conjugações. Eu acabei de qualificar para o meu mestrado e talvez eles vão recomendar para fazer um doutorado. Então talvez até 2028, mas uma banca tem que aprovar isso. Então estou na espera, mas pelo menos eu estou qualificado para o mestrado e isso faz parte do meu projeto, gerar muitas coisas em Tupi com o computador. E uma das coisas é conjugação, né? Então aqui, qualquer palavra que a gente viu, né, que está no dicionário, como, vamos ver, quatear, aqui você consegue, né, para quem já sabe tudo e não quer ver, estavam pedindo para, né, esconder isso. Mas se a gente mostrar conjugações aqui, a gente consegue mostrar mais e tem uma tabela completa com todos os pronomes, todas as formas, com pluriforme. É só achar o sujeito e ende é o objeto. Eu faço a você. Oroquatear, né? A gente já aprendeu isso. Agora, para fazer o contrário, é só, né, a gente tem esse diagonal aqui, é só fazer no espelho do diagonal e você vai achar o contrário. Chequatear e pé. Tu me pinta. Eu te pinto. E xende. Ende, che. Tu me pintas. Chequatear e pé. Agora, a gente quer pé. Chequatear, pé e pé. Então, todas as conjugações estão aqui. Então, ora você não... eu não lembro exatamente. Ou
eu quero corrigir. Não correm para fazer a conjugação aqui primeiramente. Primeiramente, se esforça a escrever exatamente o que você quis falar. Depois corrige. É muito importante para ser errado. Você tem que errar. Se você nunca erra, você não vai aprender, né? Então você tem que colocar do jeito que você acha, mesmo adivinhando. Depois você vai entrar no dicionário para corrigir, tá bom? Isso é muito importante para qualquer coisa na vida. É importante primeiramente tentar, depois corrigir, tá? Então todas as conjugações estão aqui. E para negar é só clicar aqui, né? Agora tem negação. Noroquatiari. Nascequatiari yepe. Tem todas as conjugações negados. É só clicar aqui. Negado. E tem outros modos também. Dá para ver que o tupi é bem complexa. Uma língua complexa com muitos modos: gerúndio, imperativo, conjuntivo. E com certeza todos vocês que amam aprender a língua tupi vão chegar lá um dia, mas eu não quero assustá-los agora. Então a gente não vai falar sobre tudo isso agora, a gente vai ficar no modo indicativo, que é o modo que a gente mais usa, é o modo mais importante na conjugação de verbos. Então, Kian, como é que você aprendeu como conjugar tupi? Como é que você aprendeu? Bom, eu fui atrás de todas as fontes que a gente tem, o Navarro, o Anchieta, Figueira. Eu fui em todas as descrições, eu vi todas as palavras aqui, os padrões. Eu fui programando todas as regras sem saber as regras. Depois que eu programei tudo, eu escrevi um quiz. Então, se você clicar lá em quiz, vai entrar nessa página aqui. Eu aprendi tupi com isso, como conjugar o verbo em uma semana. Claramente não perfeitamente, eu ainda estava fazendo erros, mas é muito potente, é muito potente, é muito útil esse tipo de quiz. Eu vou mostrar para vocês agora como usar o quiz para vocês fazerem ao lado do Anki, né? E esse quiz vai usar todos os verbos do dicionário, aleatoriamente. Eu faço isso porque vocês querem aprender os padrões. Então, quando você vem para fazer esse quiz, a meta não é reconhecer as palavras, é reconhecer quem está fazendo a quem. Essa é a meta do quiz. Quem está fazendo a quem? É isso que você precisa responder, só. Então, nesse exemplo, a gente consegue ver, vai treinar a mente para conseguir reconhecer onde que é o verbo e onde que é a conjugação, né? Quando eu digo eu falo, a gente já sabe que esse O no fim do falo não faz parte do verbo, é a conjugação, né? Então a gente tem que treinar a mente em tupi também. Então, em vez de olhar para regras como eu fiz, é só fazer esse quiz e depois de muitas tentativas, seu cérebro vai fazer tudo automaticamente para você, porque o humano gosta de padrão. Então, vamos olhar. E a gente vai terminar a aula cedo hoje, né? Porque em vez de intervalo, eu acho mais fácil. Ou eu não sei se vai fechar esse aqui, talvez a gente precise sair. Mas eu vou mostrar para vocês até fechar. Então, tem todos esses modos. Quando você clica, ele só tem indicativo ativado. Se quiser, você pode praticar tudo isso, mas eu não recomendo fazer isso agora. Só para quem já é avançado e quer fazer a mais. Então, você vai ativar só indicativo em verde, né? Sobe é verde. Sobe o manisob é verde. Aí, quando a gente ativa isso, a gente vai sempre responder que o modo é indicativo. Esse quiz também ajuda você a diferenciar os modos diferentes, mas eu adicionei aqui porque é importante você aprender um modo por vez, né? É muito mais fácil. Então, você vai colocar indicativo. A resposta a essa pergunta sempre vai ser indicativo. E agora a gente tem que olhar para essa frase aqui.
é dizer quem que é o sujeito e quem que é o objeto. Então a gente sabe que em tupi a gente conjuga geralmente à esquerda. Então eu vou até eu achar alguma coisa que parece um verbo, né? Para mim eu sei que muitos verbos começam com mo, né? Moun, mopuran, monger. Então mo eu sei que é um verbo. Aí eu sei que também o objeto sempre fica diretamente à esquerda do verbo. Então, esse vai ser nosso objeto, o yo. Eu acho que o sujeito é ya. E já que a gente tem um pronome também, é mais óbvio que é o sujeito, né? Porque tem um pronome lá. Então, eu vou dizer que o sujeito é yande, mas o objeto é yo. A gente ainda não aprendeu sobre yo, mas é parecido com ye. A gente já aprendeu sobre ye, né? Eu me faço, anhemo, eu faço, anhemo, né? Eu postei aquela música, aquela nhengaçava, aquela música, canto. Anhemo, me faço. Então esse nho é uma coisa parecida. Por enquanto é só reconhecer. A gente vai aprender depois. Aí depois você vai enviar e o que vai acontecer? Ele vai te corrigir. Como eu fiz tudo certo aqui, tá tudo em verde e depois ele vai me dar um link para abrir para ver como é que é esse verbo no dicionário, se quiser. E aqui vai dar também a definição dessa palavra, né? Então, moiepooi quer dizer embaraçar, né? Tipo, fazer uma bagunça, né? Yepooi. Então, yande yayomoyepooi quer dizer a gente nos embaraçou um ao outro. O ye quer dizer a mim mesmo. O yo quer dizer, quando a gente tem plural, um ao outro. Esse é o quer dizer yo. É recíproco. Então, vamos ver como é que é quando a gente responde erradamente. Ende erebabak. Então, eu vou dizer que ende é o sujeito e que she é o objeto. Enviar, aqui tem problema, né? Porque este verbo é intransitivo. Então eu falei que eu era o objeto enquanto não tem she aqui. Não tem she, né? Para she ser objeto tem que ter she. Então esse verbo não tem she, então era para responder com nulo. Nulo quer dizer não tem objeto, porque é intransitivo. E você precisa conseguir reconhecer isso, por isso que eu coloquei aqui. É importante você reconhecer qual verbo que é intransitivo, qual que é transitivo. É possível porque não tem i nem s aqui, né? Erebabak. Se fosse transitivo, seria erei babak. Erei babak. Mas como não tem SI com chapéu, né, com circunflexo, não poderia ser transitivo. Então a gente já sabe, mesmo nem eu pessoalmente eu nunca vi esse verbo, esse babak. Esse jogo é muito bom porque a gente vai aprendendo palavras raras que a gente nunca vê. Babak eu nunca vi. Estrebuchar, sei lá, alguma coisa. Estrebuchar é assim. Não sei o que é estrebuchar. Assim. Debater-se. Sei lá. Alguma coisa assim, mas babak. Erebabak. Né? Você se virou de um lado ao outro. Erebabak. A gente vai, sei lá, alguma coisa assim. A gente vai aprendendo novas palavras, mas só sabendo o padrão da palavra em tupi, a gente consegue saber que é intransitivo, mesmo não sabendo o significado, tá bom? Então, é muito importante para a gente fazer isso com repetição. Então, vamos lá. Eu vou fazer algumas e se vocês querem responder, vocês podem responder. A gente pode fazer isso junto. Então, a gente tem, obviamente, é indicativo o modo. Agora, o sujeito. Alguém quer tentar. O que é o sujeito aqui? A gente tem a e, o, yoba, u. A e
Oyobaú. Oyobaú. Crise de epilepsia. Ah, eu tô tendo problema com a conexão. Hã? Acho que era o escrebuchar, que significa isso. Oi? Eu acho que a conexão talvez esteja ruim. Mas enfim, pelo menos eu tô gravando, né? Vai estar assim. Então eu vou continuar. A é o sujeito porque a gente viu o pronome aqui, né? A é. A é sempre sujeito quando a gente tá vendo assim. Agora, oyobaú, eu tô pensando que também vai ser o yo. Mas não é. Não é porque yo faz parte da palavra em si. Isso acontece muitas vezes. Então, mas mesmo assim, é o mesmo yo. Então, tem alguns casos assim que, mesmo respondendo assim, você poderia não responder certamente, mas é importante saber que é o mesmo yo, né? Esse baú, porque a gente vai ver na definição si, a gente sabe que o yo é si, então tá tudo bem responder assim também. Então, agora, Ixê a é Ainhuban. Ainhuban. Então, Ixê a é Ainhuban. Quem que é o sujeito? Abapé. Abapé. Abapé mbaé Nhubandara. Quem que é a pessoa que faz Nhuban? Qualquer coisa, o que é Nhuban? Ixê a é Ainhuban. Aruan, muito bom. Muito bem. Ixê. Então, o que é o objeto? Seria o quê? Qual que é o objeto? Ixê a é Ainhuban. Xé. A gente tem nulo, não tem objeto. A gente tem xé, eu sou objeto, que seria reflexivo, como nhé. Tem dé, tem oré, tem yandé, tem pé, tem i, que é a mesma coisa que a é. Isso é a é, né? É i. Porque esse é i. Esse i nós diz que é um verbo intransitivo. Ainhuban, né? Nyuban quer dizer envolver, embrulhar. Ainhuban, Ainhuban, xerembiú, xerembiúpuera. O que era minha comida, eu embrulho. Ainhuban, Ainhuban, Ainhuban. Muito bom. Ainhuban. Xemopinim a é. Mopinim. Xemopinim a é. Quem que é o sujeito? Xemopinim a é. Oh, Xemopinim a é. A é o sujeito? Muito bom. Xemopinim a é. E quem que é o objeto? Avapé. Ende? Yande? Xe? Xe. Manda. Icatueté, Icatueté. Mopinim, pintar. Mopinim é pintar. Pinim, pininga, mininga. Quer dizer, tipo, mancha, mancho, mancha, manchas, né? Então, mopinim é fazer ter manchas. Chamou pinim a é, ele me pintou, né? Nessa palavra a gente não tem uma cor. A gente aprendeu mopiran, moun, mas essa palavra não tem cor. Então é uma palavra mais geral para pintar. Chamou pinim a é. Aí depois de 5 perguntas vai te dar um score. Your score is 13 out of 15. Eu preciso traduzir isso para o português. Então, aí é só refazer até você conseguir alguma coisa perfeita. Você não precisa mandar isso para mim. É para vocês, né?
É uma coisa que você vai memorizar e depois, né? Porque gramática é gramática, não muda. Você não precisa memorizar essas palavras. Essas palavras são verbos aleatórios. É só você vai aprendendo algumas palavras interessantes, com certeza. É um bom jeito de só aprender novas palavras, com certeza. Mas a meta aqui é para aprender a morfologia, o formato da palavra, o formulário do verbo, né? Como é que a gente encaixa as peças. Porque depois que você aprenda isso, né? É uma coisa que não muda. E isso tem umas coisas. Não é como o dicionário que tem. Eu tô vendo aqui motiningatan, que quer dizer para fazer bem seca. Eu não sei, a gente vai ver depois, mas tipo são palavras que eu nunca vi na minha vida. O dicionário é muito grande, mesmo depois de anos aprendendo tupi. E, né, então a gente não vai memorizar o dicionário nunca, ninguém vai. Mas a gramática é uma coisa que leva umas semanas, uma semana, 3 semanas. Depois de fazer isso todo dia, fica por dentro, né? A gente não vai perder essas coisas de gramática, porque é bem intrínseca, uma coisa intrínseca, né? Então essa aqui, vamos fazer, vamos lá. Pé a é pe motiningatan. Motiningatan. Pé a é pe motiningatan. Então, vamos ver qual que é o verbo aqui. Vamos tentar identificar primeiramente a raiz. Qual que é o verbo? Chacuririm. Chacuririm. Ah, a gente tem duas respostas. Três respostas agora. A gente tem tinin sendo o verbo. A gente tem motiningatá sendo o verbo. E as duas respostas são corretas, né? Só que tinin, na verdade, é um núcleo. Aí esse tinin, tiningatá, esse atan é um adjetivo, quer dizer forte, né? Aí esse mo é causativo. Tudo isso vai fazer o verbo, né? Então o verbo com que a gente está lidando agora é tudo isso, motiningatan, né? Tudo isso é o verbo. Agora o resto disso, né? A gente nem precisa falar esse PE a E. Eu só deixo lá para deixar mais fácil, mas tudo que está no verbo está aqui para a gente saber. Então, quem que é o sujeito e quem que é o objeto? Abapé. Abapé e motiningatandara. Pé. 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 Aí, quem que está recebendo a ação? I. A E. Né? Então, vamos ver. Tornar seco e duro. Então, seco e duro. Então, não é tipo fortemente seco, é seco e duro. Motiningatan. Fazer tinin, seco, atan, duro. Fazer seco e duro. Muito bom. Fazer mirrar. Fazer ficar mirrado. Pequaba pé. Pé motiningatan pé. Na pé motiningatan. Segunda pergunta. Ende a erequabe u. Erequabe u. Eu nunca vi esse verbo. É um quiz muito bom, porque a gente vai muita coisa. O Ozempic falando pe motiningatan. Então, a gente tem uma estrutura bem parecida com a última, só que a gente mudou de sujeito. Então, aqui é nosso verbo, né? Aqui a gente tem o objeto, que a gente sabe que é a é, né? A gente está pegando o jeitinho
Mas quem que é o sujeito? Quem que é o sujeito? Ende. Ende. Tu faz a ele, né? Ou ela, o quê? Quabe-u. Nem sei, nem sei o que isso seria. Reconhecer comida? Vamos ver. Contar. Quabe-u. Isso é muito bom. Ai, quabe-u-be-u. Fiquei contando. Em tupi, a gente consegue fazer uma coisa, né, para dizer que a gente ficou fazendo alguma coisa durante muito tempo. A gente vai só repetir as últimas duas sílabas. Então, aquabe-u seria eu contei. Aquabe-u-e-u, ou aquabe-u-be-u, repetindo, quer dizer eu quabe-u-be-u, eu fiquei contando, né? Eram muitos. Aí quabe UBU, mas isso é avançado, é só para contar para vocês. Vocês não precisam aprender isso agora. Mas é bem divertido, né? É, contar. Eu fiquei contando para todo mundo as histórias. Então, vamos lá. Yande a e yayurar. Nossa, essa é difícil, né? Porque às vezes verbos começam realmente com ya. E fica difícil, como yuka, ayuka. Quando isso acontece, a gente não vai escrever o objeto, então você tem que saber pelo contexto. Então vamos fazer. Quem que é o sujeito? Abapé. Iande. Iande, ikatu, abapé e abapé iayurarupura. Iayurarupura quer dizer quem que foi yayurado. Yarurarado. Não sei dizer essa. Yurar. Urar. Deve ser urar mesmo, né? Então, o objeto é quem? Abapé. I. Ikatu. I. I. O objeto é i. Então, o verbo realmente é yurar. E quando a gente conjuga, a gente não vai escrever dois desse i com, né, circunflexo porque fica feio. Então é pra gente saber que o verbo é transitivo. Você tem que lembrar. Como eu nunca vi este verbo na minha vida, não é um verbo tão importante. Mas é bom saber que existem verbos assim. Este quiz é bom para mostrar para vocês o que existe na língua, né? O que existe na língua. Então isso quer dizer tomar o pescoço, né? Shejuru, jurar. Lancei a perna dele. Lacei a perna dele. Laçar. Tomar com laço. Legal. Ai, puku, jurar. Legal. Então, ipuku seria a perna dele e ajurar seria lacei. Então, ajurar, ipuku, lacei a perna dele. Mas em tupi mais avançado dá para você colocar tudo isso dentro do verbo e fazer uma palavra grande que eu não mostrei para vocês ainda porque, de novo, eu não quero assustar vocês, mas aipuku, jurar, é a mesma coisa que dizer ipuku, ajurar ou ajurar, ipuku. E agora? O que quer dizer essa frase? Nós, eu e você, laçamos ele, né? A gente tomou com laço ele. Legal. Jurar, eu vou lembrar dessa palavra. Agora, 4 de 5, Yande Yayoenopuan. Nossa, que palavra grande. Yayoenopuan. Yayoenopuan. Tá vendo como eu não reconheço muitas dessas palavras, mas eu ainda tenho a habilidade de me expressar em tupi? Então não é para se assustar com isso. Eu também não reconheço essas palavras muito bem. É difícil
Mas é que a gente não precisa de muitas palavras mesmo para se expressar. Então, esse quiz é só para aprender a gramática. As palavras são difíceis porque, né, são palavras poucas usadas. Você abre algum dicionário de português, vai se assustar com umas palavras lá que a gente nunca vê no dia a dia, né? Mas ainda dá para usar as palavras mesmo nunca vendo elas, né? Então, essa aqui, quem que é o sujeito? Yandé. E agora, quem que é o objeto? Esse é difícil, com certeza. Até eu não tenho certeza. Tem duas respostas que eu vou aceitar. Yo, a gente ou aceita yo, ou qual que seria a outra resposta que eu aceitaria? Não i. A outra resposta seria nulo, para dizer que esse é um verbo intransitivo, né? Então, a gente pode ou ter esse verbo aqui, o enopuan, né? E esse é um verbo transitivo, que a gente está fazendo um recíproco. Nhandé, eu e tu, um ao outro, faz esse verbo que é o enopuan, né? Isso poderia ser o yo, como a gente está falando, né? Ou esse tudo isso é um verbo intransitivo que já tem esse elemento recíproco incorporado. Então, dentro do dicionário do Navarro, que eu tenho no meu site, ele registra muitos verbos intransitivos, que na verdade são verbos transitivos que têm ou um reflexivo ou um recíproco já incorporado, né? Então eu espero que não, né, seja muito difícil essa explicação, mas pode também ser um verbo desse tamanho intransitivo que não tem isso. Mas vamos seguir com a resposta mais dada, que é uma resposta certa. Muito bem, gente. Muito bem. Icatueté, icatueté. Isso que é no enopuan. Enopuan quer dizer ameaçar com pau, né? Espada, alguma coisa assim. Enopuan, enopuan. Aropuan. Esses verbos que começam com ero e aro têm umas conjugações um pouco diferentes. Mas esse quiz vai te ajudar a aprender sem precisar fazer uma aula. Aí, desse jeito, quando você, talvez depois, algumas turmas depois, quando a gente chegue na aula de tupi avançada, você já vai saber como usar e como conjugar antes da explicação. Porque a explicação é bem difícil quando você não sabe como usar já, né? Quando eu entrei na aula de inglês no ensino médio, já aprender inglês, conjugação é tão fácil, né? Mas a explicação dela é tipo, esse é pretérito, esse é indicativo, esse é tudo. É bem mais difícil, só fala a língua, é mais fácil, né? Mas a gente tem que aprender a língua para conseguir facilitar as explicações mais gramaticais, né? Então vamos fazer a última pergunta e depois a gente vai se despedir. Peaparayereb. 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 Então, modo indicativo, sujeito avape. Avape. Quem Pen. Pen. E quem que é o objeto? Te só, Cheirum. Quem que é o objeto? Onde que para o verbo? Onde que é o verbo? Qual que é o verbo aqui?
A é o verbo. Essa é aqui. Essa é aqui. Não, eu tô imaginando que o A seja o objeto. O objeto? Ah, tá. Mas a gente já viu um objeto com A. Quando a gente vê A na frente de um verbo, o que que isso quer dizer? Quando eu digo a quer, anhan, o que que isso quer dizer? Anheng. Ixé, né? Eu faço. Então, sempre quando a gente vê A, isso quer dizer que o sujeito é Ixé. Mas não existe um objeto como A, né? Então, como não existe, a gente consegue concluir que essa letra A faz parte da raiz, do verbo, né? Faz parte da palavra, não é a conjugação. Então, essa é a fronteira. Então, sabendo que essa é a palavra, seria nulo, exatamente, porque não tem outro morfema que mostra que a gente tá. Não tem reflexivo, não tem I, não tem S. Então, é óbvio que, né, depois que a gente fez essa separação, que não resta nada, só tem sujeito, né? Não vai ser nulo. Então, essa palavra pé aparayereb, aparayereb, cair rodando, como um barril, como um pote. Que legal, gente. Olha isso. É muito específico, é muito específico. O tupi é uma língua grande, né? É muito grande. E eu nunca vi essa palavra porque quando é que eu pesquisei no dicionário para aprender essa palavra? Para dizer, eu preciso dizer cair rodando. É tipo, como é que eu vou dizer isso, né? Mas por isso que o quiz é muito legal, porque são palavras aleatórias do dicionário, aí a gente vai aprendendo. Aí depois você não vai memorizar, né? Mas você vai dizer, eu acho que existe uma palavra assim que eu vi uma vez no dicionário, deixa eu pesquisar. Aí você consegue rapidamente achar de novo e dizer, essa palavra, como é que eu conjugo assim? Tá bom, é she aparayereb, ne aparayereb, i aparayereb, ore aparayereb, yande aparayereb, pe aparayereb. Aí você lendo tudo, você vai ler de novo, né? Tem que praticar. She aparayereb, she aparayereb, ne aparayereb, i aparayereb, ore aparayereb, yande aparayereb, pe aparayereb. Que a gente tem que treinar a boca. São palavras difíceis, até para mim agora tá sendo difícil. Então é isso, gente. A gente, olha só, tem aparayereb e a gente tem até uma versão ativa com mo. Eu te fiz cair rodando. Como é que seria isso, né? Sem olhar, né? Eu te fiz seria oro. Bem fácil, é só colocar oro. Oro mo aparayereb. Eu te fiz. Você me fez. Shemo aparayereb e é pé. Tu me fiz. Tu me fez. Então, tu me fizeste. Então é assim, né? Muitos verbos no dicionário. Este quiz vai ajudar para você reconhecer os verbos, mas principalmente para aprender as conjugações. Coisas que eu vou fazer para vocês, eu vou escrever uma história e arrumar a parte portuguesa da apostila que eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar as anotações da atividade que eu já corrigi. Eu quero que vocês continuem com Anki, porque é muito importante para vocês estudar o que já aprendeu. É muita informação, então eu quero que vocês entrem aqui e façam esse quiz também. Então vocês têm Anki e quiz. Tudo que vocês precisam fazer agora é automatizado. É só entrar no aplicativo, entrar no site e fazer o trabalho. Eu fiz todo o trabalho difícil para vocês.
Imaginem quantas horas eu já gastei escrevendo esse site do dicionário, do conjugador, do quiz, fazendo esse Anki, que é automatizado para vocês. E a única coisa que eu peço para vocês, de vocês, é entrar e fazer as questões, né? Memorizar. É só isso, né? Então, por favor, fazerem o trabalho, porque eu quero conversar com mais pessoas em Tupi. Eu quero mais amigos para falar comigo em Tupi, tá bom? Muito obrigado ao IEBT, ao IECATU. Foi uma aula divertida, eu vou postar no YouTube. Jandepetuna, tem perguntas antes da gente sair? Podem falar.